Você não me pediu um segredo, mas eu vou te contar. Se até Paulo, do Manual da Vida, do grande Manual da Vida, usava teletransporte consciente, por que você não usa? Como assim, Mitch? Presta atenção. Esses últimos dias, eu ensinei a diversas pessoas a usar o teletransporte consciente para materializar aquilo que ela quer. É mais poderoso do que simplesmente imaginar. Presta atenção. Ó, como é que você se teletransporta, Mitch? É simplesmente ir em espírito para o seu desejo realizado. Por quê? Porque você é um ser espiritual com a mente maravilhosa vivendo no corpo físico. Ó, escuta isso aqui, ó. Atos 19, versículo 21 e o 22 confirma. Ó, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. O interessante está no versículo 22, a confirmação que Paulo literalmente foi apenas em espírito para Jerusalém, passando pela Macedônia e na Acaia. E depois, como ele disse, importa-me ver também Roma. Então, presta atenção, o versículo 22 literalmente confirma que Paulo se teletransportou para aquela cidade. Por quê? Porque diz aqui, ó: e enviado a Macedônia, 2 daqueles que o serviam, que foi Timóteo e Erasto. Ficou ele por algum tempo na Ásia. Então, presta atenção, olha que poderoso é isso. Paulo literalmente se teletransportou em espírito para Jerusalém e Acaia. E depois ele disse: também basta me ver Roma. Então, literalmente Paulo, após se teletransportar, ele mandou 2 de seus discípulos. É o que está escrito aqui. Ele literalmente falou: eu vou em espírito. E como é que você vai em espírito? Usando a sua ferramenta espiritual, que é a imaginação. Mas só que você vai literalmente como espírito, porque você é um ser espiritual. Então, quando você usa teletransporte consciente, você sabe que você está indo lá naquele lugar. É por isso que funciona. Exemplo, eu literalmente me teletransportei para o Rio de Janeiro esses últimos dias. E eu não imaginei o dinheiro em si. Eu me teletransportei para o Rio de Janeiro. E do nada, pum, apareceu mais de 12 mil reais. E como eu já tinha antes me teletransportado para o Rio de Janeiro, depois eu estava lá no Rio de Janeiro. Então veja, o teletransporte consciente vai muito além de apenas imaginar. Você faz de forma consciente o teletransporte e você vive naquele lugar, faz o que faria, você literalmente vivencia as coisas que vivenciaria naquele lugar. Beba café é bom. É por isso que o teletransporte consciente funciona. Até o próprio Paulo fazia. Tá escrito aqui, eu vou ler mais uma vez de forma rápida e objetiva. Ó. Paulo propôs, Atos 19, versículo 21. E o 22 confirma. Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém. Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois houve estado ali. Depois que houve estado ali, então depois que ele passou em Jerusalém e na Acaia, ele também foi em Roma, em espírito, fez um teletransporte. Por quê? Porque o 22 confirma que ele realmente só foi lá em espírito, se teletransportando. Porque ele disse assim, ó: e enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviram, Timóteo e Erasto. Ficou ele por ali algum tempo. Até Paulo usava o teletransporte consciente. Eu sentei aqui para tomar o banho de sol, como sempre, e o pai me deu essa revelação. Porque esses últimos dias eu só tô falando do teletransporte porque tá funcionando, funciona. E é lógico,
Um bocado de pessoas, milhares, estão começando a perguntar o que é esse teletransporte, Mitch? O que é esse teletransporte? Eu estou ensinando, porque funciona. Aí o pai mandou, abra em Atos 19 e leia. Quando eu li, bingo! Eu vou ensinar isso o resto da minha vida, porque funciona. Use o teletransporte consciente e depois me conte a sua experiência, o seu testemunho. Para quê? Para que eu use o seu testemunho para glorificar a vida de outrem. Assim, literalmente, todos nós vivemos em amor e alegria.